Então, a aula de hoje é um tema bem diferente da semana passada, né? Também foi uma mudança importante para mim quando eu decidi trabalhar com essa pesquisa, que é, na verdade, uma pesquisa que ainda está andando, que é uma pesquisa de muito mais longo fôlego do que aquela que eu apresentei na semana passada, e que, na verdade, eu comecei há uns anos atrás, quando eu tinha uma posição institucional lá na França que era muito instável, e depois as coisas mudaram muito e eu trabalho num centro de pesquisas sobre o Brasil. E como essa pesquisa sobre a França, eu vou explicar logo em seguida, eu não posso avançar ela muito rápido, porque com todos os sistemas de avaliação das universidades, que na França são bem próximos desses que existem no Brasil, os critérios são bem quantitativos e bem normativos. Então, eu trabalhando num centro sobre o Brasil, eu não posso ter uma pesquisa sobre a França em primeira linha. Tem que ser no meu tempo livre. Eu tenho que estar fixando rendimento em temas brasileiros. Então, essa pesquisa ficou no tempo livre, ou seja, está um pouco no banho-maria. Mas, enfim, quando eu tenho tempo livre, eu avanço aos poucos essa pesquisa, que tem uma vantagem prática essencial, que para eu fazer a pesquisa de arquivo, eu não tenho que vir para o Brasil, eu pego o metrô. Então, isso foi uma mudança considerável no meu itinerário de pesquisa. Foi a primeira vez em mais de 20 anos em que eu pude fazer a pesquisa com arquivo na cidade onde eu moro. Todas as outras vezes, eu tenho que me organizar com antecedência para as minhas estadas no Brasil. Como vocês viram na semana passada, é uma coisa bastante complicada de fazer uma pesquisa, a gente não estando fixo no lugar da pesquisa, ou seja, sendo um especialista de um país estrangeiro, que é o meu caso, na verdade, vivendo na França. Então, essa pesquisa partiu, então, eu vou explicar primeiro o itinerário da pesquisa, partiu de um desejo de estudar a França. Eu já vivia na França há mais de 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com esse dossiê, e eu achei que era o momento de eu ter uma produção científica que fosse sobre a França, e de diversificar o meu campo de interesses, e de atravessar fronteiras em vários níveis. Na época, eu estava estudando imigração judaica no Brasil, o dossiê que eu vou apresentar aqui na semana que vem, e eu comecei a me interessar ao mesmo tempo, justamente porque quando eu estudo o Brasil, eu venho para cá em períodos fixos, recolho material e sistematizo esse material quando eu estou na França. Mas eu recolho material em 1 mês, 2 meses, quando é um ano muito farto, eu não posso ficar muito ausente das minhas funções lá, e depois eu tenho 10 a 11 meses para sistematizar, ou seja, sobra tempo para ir pesquisar outras coisas. Então, eu comecei a me interessar ao mesmo tempo por um tema que é muito pouco estudado, que é a imigração do retorno. Um tema que é difícil por inúmeras razões, principalmente nos países das Américas, tradicionalmente de imigração, as estatísticas são muito mais volumosas para as entradas do que para as saídas. Se contabilizou muito menos as saídas do que as entradas, por razões não só técnicas, como também ideológicas, porque a Constituição identitária dessas nações, do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, do Canadá, se dá muito em cima de serem países de acolhida, países onde todos supostamente querem vir, e a gente conta muito pouco, sempre se contou muito pouco as saídas, né? Os retornos. Então, eu comecei a me interessar pela questão do retorno e comecei a me interessar, sempre pensando em começar uma pesquisa sobre a França. Comecei a me interessar porque eu tinha visto algumas referências, mas muito esparsas na bibliografia especializada, que quando as perseguições antissemitas começaram durante a ocupação nazista, né? Muitas famílias de judeus conseguiram deixar o país entre 1940 e 1941 e, na grande maioria, foram para os Estados Unidos. E eu encontrei, então, algumas referências, mas muito esparsas, mas que me saltaram aos olhos, porque eu estava interessada na questão do retorno, que eu estava dando aula para os meus alunos e tinha montado uma aula sobre a questão do retorno.
eu vi então referências esparsas ao fato de que muitas dessas famílias, logo depois do fim da guerra, teriam voltado para a França. Algumas dessas famílias já foram embora depois das leis raciais, então da desnaturalização. Então, elas eram francesas, mesmo se muitas vezes de origem imigrante, mas já tinham sido naturalizadas francesas, perderam a nacionalidade francesa por causa das leis de Vichy e foram embora da França sem a nacionalidade francesa. No momento em que eles reivindicam de voltar para a França, eles reivindicam também a reincorporação da nacionalidade francesa, porque as leis de Vichy não existem mais. Então foi essa referência que eu tinha lido assim, de modo muito sem profundidade e que eu queria aprofundar. Aí eu cheguei a fazer algumas entrevistas, 2 casos, na verdade, de famílias que tinham feito esse circuito, esse processo, essa experiência migratória circular, de ir embora da França e de retornar. E eu tentei, então, procurar uma documentação no início nos arquivos do Ministério das Relações Exteriores da França, no Quai d'Orsay. Cheguei a encontrar algumas referências na correspondência diplomática, mas o que teria me dado a pista desses itinerários seriam justamente o momento em que essas famílias quiseram voltar, como eles tinham sido desnaturalizados, eles tiveram que ir ao consulado nos Estados Unidos e pedir um visto, porque eles não eram mais franceses. A reincorporação na nacionalidade francesa, eles só iam poder pedir quando eles estivessem em solo francês. Então esse foi o registro que eu consegui, que era uma carta do cônsul de Nova York para o Ministério em Paris, dizendo, olha aqui, eu estou enfrentando essa situação, algumas famílias que viviam na França e que foram embora e que tinham sido privadas da nacionalidade francesa, querem voltar para a França e estão me pedindo visto porque eles não têm mais a nacionalidade, não podem voltar livremente, precisam de um visto, são estrangeiros. E aí eu comecei a procurar esses vistos e me dei conta que esses arquivos não existem mais, porque era uma documentação que foi considerada secundária, muito volumosa, e os pedidos de visto tinham sido queimados. Então, enfrentei o que é uma questão central aqui, com a falta de arquivos. E aí eu continuei lendo e continuei a minha busca de arquivos, e nessa busca de arquivos acompanhada de leituras, sempre tentando buscar uma problemática, uma temática interessante, ligada a essas questões que estavam me interessando para desenvolver uma pesquisa na França, eu me deparei com me dei conta de algumas questões importantes. A primeira delas é que no imediato pós-guerra, a partir de 1945, então, a França foi o único país do continente europeu em que a gente observa uma imigração judaica. Os judeus sobreviventes queriam, em geral, deixar o continente europeu, um continente onde eles tinham sido perseguidos, como vocês devem saber. Isso aparece, mas sem nenhum aprofundamento, em alguns títulos da bibliografia especializada, que trabalha com movimentos migratórios depois da Segunda Guerra, mas eu vi referências, então, bem de raspão sobre essa questão, que me saltou aos olhos. Isso aparece também em alguns títulos da bibliografia que discute as transformações do judaísmo europeu depois da guerra e que mostram justamente que havia um tipo de repulsão dos judeus europeus em relação ao continente europeu e que os espaços privilegiados por esses judeus vítimas do Holocausto tinham se tornado os Estados Unidos e a Palestina e, a partir de 1948, o Estado de Israel, e que a Europa era um espaço a evitar por esses judeus de todas as correntes em que o judaísmo estava composto, né? Que sejam os ultra-ortodoxos, os ortodoxos, os conservadores, os liberais, os judeus totalmente assimilados, os sionistas, os anti-sionistas, todas as correntes estavam de acordo sobre esse desejo de evitar o continente europeu, com uma só exceção, que era a França, que não só não foi um país de emigração a partir de 1945, como muitos foram, como, ao contrário, recebeu uma imigração judaica já logo nos primeiros meses depois da guerra. E esse fluxo, na verdade,
começa a chegar na França até alguns meses antes do fim da guerra. O armistício, a derrota alemã, para quem não sabe, foi decretada em maio de 45, e já em fevereiro, em março, os primeiros trens de pessoas que estão sendo liberadas dos campos que foram sendo liberados, tanto pelos russos quanto pelos americanos, começam a chegar na França. Vou abrir um pequeno parênteses. Eu tentei aqui organizar essa fala com mais informações históricas e contextuais, porque eu não estou falando do Brasil. Então, espero não estar me repetindo, mas eu vou, além das minhas problemáticas de pesquisa, rechear um pouco com algumas informações de contexto historiográfico para vocês estarem um pouco mais familiarizados com a temática, que é um pouco extemporânea. Uma especialista da história da perseguição dos judeus na Europa. Dá para ler? Dá. Annette Viviorca. Escreveu num livro, justamente, um livro muito central para o estudo da questão da perseguição e do Holocausto. Eu vou citar uma porção de livros e de autores, e depois eu vou colocar o meu e-mail. Se alguém de vocês estiver interessado nessa bibliografia, pode me escrever que eu respondo, em vez de colocar todas as citações na lousa, tá bom? Acho que fica mais prático. Ela escreveu, então, que uma dimensão fundamental e nova da Segunda Guerra Mundial concerne justamente os deslocamentos massivos da população, essencialmente a população civil. De fato, para vocês terem uma ideia, assim, uma ordem de grandeza do que aconteceu desse fenômeno, cerca de 20 milhões de pessoas estavam errando pelas estradas europeias nos anos que seguiram imediatamente a guerra. Estou falando do período 45-48, 45-50, os primeiríssimos anos logo depois da guerra. Esses 20 milhões de pessoas estão atravessando a Europa nos dois sentidos, tanto de oeste para este, quanto de leste para oeste. Os números sobre esses deslocamentos variam muito de fonte para fonte, não só porque existem divergências, mas principalmente porque existe um caos que domina nesse período e que toca diretamente as diversas categorias, tanto de refugiados quanto de sobreviventes dos campos, que estão atravessando as fronteiras e errando nas estradas. Os judeus também participam desse movimento, também participaram desses movimentos de população. E os números sobre os judeus também variam de fonte para fonte, tanto quanto, também por causa do caos daqueles anos, a realidade que é muito variável naquele momento. Assim, se os judeus são uma minoria ínfima em relação aos refugiados da guerra em 1945, eles representam uma proporção bem maior, por exemplo, em junho de 47, na data em que os campos de pessoas deslocadas, não sei se vocês sabem o que são os DPs, Displaced People. Logo depois da guerra, quando os campos foram sendo liberados, as pessoas que foram encontradas, os sobreviventes que eram encontrados tanto pelo exército russo quanto pelo exército americano nos campos, não tinham para onde ir. E essas pessoas eram indesejáveis na maioria dos países. Muitos porque eram velhos, muitos porque eram doentes, inválidos. Foi muito difícil e muito longo recolocar essas pessoas, que não tinham mais casa nem família, na sua grande maioria. E não tinham mais papel, muitos tinham perdido a sua nacionalidade, não tinham mais documentos, muitos precisavam de atendimento de saúde intenso, e a maioria dos países não estava disposta. Então, essas pessoas, na verdade, muitos dos campos foram reconvertidos em campos para manter essas pessoas. Então, muitos, depois de anos em campos de concentração, alguns eram sobreviventes até de campos de extermínio, por exemplo, quando Auschwitz foi liberado, ficaram mais vários anos nos mesmos locais, já não sob vigilância nazista, já não sob um estado de vida nazista, mas vivendo ainda em barracas, ainda nas mesmas condições promíscuas de antes, com mais comida, com um pouco mais de liberdade, mas muitas vezes não podiam sair. Enfim, muitos demoraram muito tempo para reintegrar uma vida civil. Os últimos campos de pessoas deslocadas
só foram fechados em 1953, para vocês terem uma ideia. Muita gente, por exemplo, que tinha sido deportada, a deportação começou na Europa no final de 1941, outubro de 41 exatamente. Os primeiros comboios de deportação começaram no final de 41. Muita gente que foi deportada em 41 e que às vezes já vivia em guetos, né, porque a deportação que eu estou falando é para os campos. Muita gente já vivia em guetos nessa época. Mas muita gente que foi deportada em 1941 só pôde encontrar um espaço para reconstruir a sua vida em 52, 53. Por aí vocês imaginam. Apesar de ter sido liberado em 45. Liberado entre aspas. Então, em 1947, muitos desses campos de pessoas deslocadas, que tinha muitos na Alemanha, nas várias zonas de ocupação na Alemanha, na zona americana, na zona inglesa, na zona francesa e na zona soviética. Em junho de 1947, ainda existiam 700 mil desses indivíduos nos campos só na Alemanha. E nessa época eles passam sob a responsabilidade da Organização Internacional para os Refugiados, a OIR. Nesse momento, nem todos os DPs eram judeus, alguns não eram. Tinha comunistas, enfim, tinha uma porção de refugiados e prisioneiros e deslocados de todos os tipos. Mas dentre os 700 mil DPs de 47, que foram contabilizados em 47, ainda existiam, segundo fontes, entre 200 mil e 330 mil judeus. Sem contar os judeus que estavam dispersos na Áustria e na Itália. E os outros refugiados judeus que estavam atravessando estradas em outros lugares, que completam o que a gente chama do último milhão dos DPs. Esses judeus que, então, sobreviventes, ou nos campos, ou vagando pelas estradas, a gente pode dividir eles basicamente em dois grupos. O primeiro, que é uma minoria, que são justamente os sobreviventes dos campos, que são estimados, segundo as fontes, em 40 mil ou em 90 mil. Os estudos mais recentes falam em 90 mil, o que é bastante, mas muito pouco, perto dos 6 milhões de exterminados. Mas desses 90 mil, a gente tem que subtrair um grande número de mortos nas primeiras semanas logo após a liberação dos campos, com as chamadas marchas da morte, enfim, pessoas que estavam muito doentes, muito enfraquecidas. Se estima que desses 90 mil, entre 20 e 30 mil morreram nas primeiras semanas. E a maioria desses judeus, o segundo grupo então, que eram sobretudo poloneses, que com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939, foram para o leste se refugiar na União Soviética. Esses, em vez de virem para o oeste naquela época, foram para o leste e passaram a guerra na União Soviética. Logo que a guerra acaba, eles pegam as estradas e se dirigem para o oeste. São mais ou menos 100 mil que chegam na Alemanha em 47. 46, 47. Sobretudo na zona de ocupação americana. A diferença maior entre esses dois grupos, os sobreviventes dos campos e os refugiados que passaram a guerra na União Soviética, é que os sobreviventes são, em geral, pessoas sozinhas. Muitas vezes, os únicos sobreviventes das suas famílias. Enquanto que os refugiados na União Soviética, quando eles pegam as estradas para virem para o oeste, eles imigram em família. Esses todos sobreviveram e não passaram a guerra nos campos. Então, é nesse contexto que eu comecei a me interessar, vou voltar aqui então para onde eu estava, pelo fato de que a França foi o único país na Europa a receber uma imigração judaica logo no imediato pós-guerra. Então, está se desenhando uma singularidade da França dentro do continente europeu no pós-guerra. Mesmo a Inglaterra, que não foi palco da guerra, porque nunca foi invadida pelos alemães, ao contrário de todos os outros países do continente, não estava recebendo uma imigração judaica nessa época. E essa singularidade, então, da França, que eu estou desenhando aqui, se explica de várias formas. Primeiro porque era uma comunidade judaica muito mais viva que a dos outros países no imediato pós-guerra.
por razões históricas, mas também geográficas, foi a comunidade judaica que mais sobreviveu à ocupação e à guerra. Dos cerca de 600 mil judeus que a França tinha antes da guerra, 3/4 sobreviveram. Não 600 mil, 300 mil, desculpa, metade. 3/4 sobreviveram. 75 mil judeus foram deportados. Desses 75 mil judeus, ou seja, 1/4, 2.300, 2.400 sobreviveram e voltaram, os outros foram exterminados, mas é o único país, fora os países do leste, claro, e fora a Alemanha, o único país ocupado, ou seja, entre a Itália, a Bélgica, a Holanda e a França é o único país com essa taxa tão grande de sobreviventes. Na Bélgica e na Holanda, para vocês terem uma ideia, entre 70% e 80% de exterminação. A França estava também, então, logo depois da guerra, a França tem uma comunidade judaica mais ativa, mais viva, entre aspas, com instituições comunitárias que estão funcionando. Algumas nem deixam de funcionar durante a ocupação, continuam a funcionar na clandestinidade. Outras param de funcionar, mas logo retomam suas atividades, mesmo porque, por conta do fato de que a França fez um acordo com o ocupante e teve a Zona Livre no sul, que funcionou como Zona Livre mais tempo, o período de ocupação total do continente, o período de ocupação total do continente foi mais curto. Então, também tem especialistas que dizem que essa taxa maior de sobrevivência se deve ao fato de que ficou ocupada menos tempo, ficou com as forças de ocupação menos tempo, por exemplo, do que a Bélgica e a Holanda, e também por questões geográficas, porque tem muito mais montanhas, onde as pessoas puderam se esconder com mais facilidade, enquanto que a Bélgica e a Holanda são uma planície que você olha e enxerga lá longe, mais difícil de se esconder. A situação geográfica da França também é estratégica para essa imigração do pós-guerra, porque vindo do leste, os caminhos de ferro, as ferrovias passam pela França. Estrategicamente ela está colocada no coração da Europa em relação às linhas ferroviárias, e se constituiu então no pós-guerra como uma espécie de porta de saída para quem queria deixar o continente europeu. Era na França que essas pessoas estacionavam, digamos, vindo do leste. E era também o lugar onde tinha maior possibilidade de assistência, porque o dinheiro americano que foi investido para a reconstrução das comunidades judaicas europeias se centralizou muito na França nessa época. A reconstrução se tomava forma a partir de um apoio institucional, e era na França que esse apoio institucional tinha mais facilidade de se realizar, porque as instituições existiam e estavam ativas. Principalmente o Joint, que era uma organização americana muito importante, que continuou trabalhando na clandestinidade durante os anos da guerra. Tinha um escritório em Paris, que em 1942 foi fechado e foi transferido para Lisboa, mas que continuou operando na clandestinidade, apoiando a resistência, e que se reinstalou em Paris logo depois da guerra. E o dinheiro do Joint auxiliava a reconstrução e estava auxiliando essa população em deslocamento que eu descrevi um pouco antes, a partir da França. A coleta nos Estados Unidos para a reconstrução do judaísmo europeu começa em 1944, ainda antes do final da guerra. Então é na França que muitos, por exemplo, aguardam como transitários, que é uma categoria muito importante na época, para poderem deixar o continente europeu e ir, seja para a Palestina, antes de 48, seja para os Estados Unidos. Só que a categoria de transitários, isso eu comecei a me dar conta, é uma categoria com fronteiras móveis, porque as pessoas chegam como transitárias, mas, por exemplo, as entradas na Palestina eram reguladas pelo livro branco inglês, até maio de 48, até a fundação do Estado de Israel. Então se entrava realmente ao conta-gotas.
teve muitas entradas clandestinas, mas que não davam conta da pressão demográfica que eu expliquei antes, dessas chegadas importantes quando os campos de pessoas deslocadas foram sendo esvaziados e quando os refugiados do leste começaram a chegar. Os Estados Unidos também, porque ficou fazendo pressão sobre a Inglaterra para que a Inglaterra liberasse a imigração para a Palestina, o fim do Livro Branco, os Estados Unidos só abriram a própria fronteira no final de 48. Então, esses transitários chegavam na França com a ideia de ir, seja para a Palestina, seja para os Estados Unidos, mas muitas vezes esse plano não funcionava. E eles eram atendidos, como eu vou mostrar mais à frente, pelas organizações judaicas francesas, porque tinha uma porção de circunstâncias de urgência que precisavam ser atendidas. Essas pessoas muitas vezes chegavam ainda com as roupas listadas dos campos, às vezes com roupas do exército americano, vinham pedir um pedaço de sabão, um lençol, uma cueca, um par de meias, enfim, eram pessoas que não tinham absolutamente nada, nem um documento no bolso, às vezes um documento dado pelo exército que liberou o campo onde elas se encontravam, onde elas diziam, eu nasci em tal cidade, eu sou de tal origem, porque os documentos mesmo elas não tinham mais, depois de tantos anos errando de campo em campo. Então essas pessoas tinham que ser tratadas, inclusive porque tinha subnutrição, enfim, um monte de coisa que eu vou falar mais adiante, no momento da chegada. E essa espera para uma eventual reemigração, quando eles são considerados transitários, às vezes é infrutífera, porque eles nunca conseguem o visto ou a saída que eles querem, e às vezes no processo de espera, como eles estão sendo auxiliados, como eu vou mostrar mais à frente, eles acabam se instalando, porque a espera é longa. Sobre a França, existem alguns estudos demográficos, mas são estimações que a gente deve tomar como ordem de grandeza, mas não como números exatos. Existem dois demógrafos que trabalharam muito sobre isso e que estimam que cerca de 37 mil judeus chegaram na França entre 44 e 49. Pode parecer pouco, mas no quadro geral do número de sobreviventes é bastante. Eles sempre têm em mente que 6 milhões foram exterminados. Isso não está incluindo os transitários. Então, por exemplo, a primeira organização judaica que recebeu esses imigrantes e esses transitários afirma que 75 mil transitários, que eles tenham ou não se fixado definitivamente na França, passaram pelos serviços sociais dessa organização entre 46 e 50. É um número enorme. Muitos não declaram que são transitários, declaram imediatamente o contrário. Não, eu tenho intenção de ficar na França. Mas depois, por alguma série de circunstâncias, acabam indo embora. Então, a fronteira entre o transitário e o imigrante definitivo, nessa época muito caótica, é muito fluida. Então, eu estou lidando com categorias que não são muito definidas. Para aqueles que só passaram pela França, essa mesma organização estima em 40 mil pessoas nos anos de maior fluxo, que são os anos em que a maioria dos campos de pessoas deslocadas estão sendo esvaziados, quer dizer, 1946 e 1948. E são também os anos que a maioria dos refugiados que estavam na União Soviética vem para o Oeste. O período em que os transitários que acabam indo embora ficam na França, às vezes dura muito, às vezes dura 2 anos, esperando um visto. E que às vezes o visto que eles obtêm não é aquele que eles estavam esperando obter. Por exemplo, alguém fica 2 anos esperando um visto para os Estados Unidos. Quando ele acha que ele vai obter, ele obtém um outro para a Austrália e vai embora. Isso acontece também. E muitos, como a espera é longa, acabam ficando. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, rapidinho, de um dos itinerários que apareceram na minha documentação que eu vou descrever um pouco mais à frente. Os nomes são falsos porque eu estou tirando de publicações que eu já fiz. Então, é uma moça chamada Esther, que nasceu no final de 1924, ou seja, quando a guerra começou, ela ainda não tinha 20 anos. Ela nasceu na cidade de Drama, na Grécia. Os judeus gregos, não sei se vocês sabem, foram deportados em uma porcentagem muito grande.
Ela foi deportada da Salônica, que é o espaço de concentração dos judeus de maior deportação, em 1943. Ela tinha 19 anos. Ela passou por Auschwitz e por Ravensbrück, antes de chegar em Lyon, na França, em julho de 1945, ou seja, 2 meses depois do fim da guerra. No mês seguinte, ela se apresentou aos serviços sociais da organização principal que está recebendo esses imigrantes, esses refugiados, junto com um irmão menor que se chamava Micael. Eles estão esperando notícias de uma tia que eles têm nos Estados Unidos, que é o único membro vivo da sua família, além deles dois, além da irmã e do irmão. Enquanto ela está esperando notícias dessa tia, a Esther aprende inglês, francês, faz um curso profissionalizante para ser cabeleireira e para fazer tratamento de beleza. Quando ela consegue os seus documentos para partir para os Estados Unidos, nós já estamos no final de 45. Ela já está na França há quase 1 ano e meio. Ela fica acreditando que ela vai poder imigrar rapidamente e nessa época ela já está melhorando porque ela teve graves problemas de saúde que a impediram de procurar trabalho regularmente. Estou traduzindo do francês. Mas mesmo assim ela consegue o seu diploma de cabeleireira em fevereiro de 1947. Ela ainda está na França, já faz mais de 1 ano e meio então que ela está esperando essa imigração. Ela ainda não tem a sua carta de trabalho na França, ela não pode ainda trabalhar regularmente, então ela começa a estudar, fazer um outro curso, sempre contando com o auxílio da comunidade judaica. Todas essas formações, o inglês, o francês, curso de cabeleireira, e aí ela começa um curso para fazer bolsas e sapatos, e depois ela começa um outro curso na confecção para fazer tricô. O projeto de ir para os Estados Unidos parece impossível, porque os papéis que o consulado americano dá não incluem o irmão dela, e ela recusa de se separar do irmão. Ela teria que migrar sozinha e ela recusa. Então ela espera que as cotas americanas sejam reabertas, mas as cotas americanas vão ser abertas mais tarde e em conta-gotas. E aí ela vai ficando, em abril de 1947, ou seja, quase 2 anos depois que ela chegou, ela vem no mesmo serviço social e anuncia o casamento. Ou seja, no meio tempo, ela encontrou alguém e está se casando. Ela conhece alguém no trabalho dela, é alguém que também trabalha no tricô, e ela diz que ela quer fundar um lar na França. E aí, imediatamente, eles começam a ajudar ela nesse sentido. Então, vocês veem que toda a ajuda que está sendo dada, desde o começo, ela aprende francês, ela aprende inglês, ela faz vários cursos profissionalizantes, e isso é feito para todos os transitários. Independentemente do projeto de ser transitário ou não, o auxílio é o mesmo. Em nenhum momento eles consideram que porque ela está dizendo que ela vai embora, então não precisa investir nela. Ao contrário, eles vão investindo nela como qualquer outro que diz, não, eu estou interessado em me enraizar na França. E, nesse caminho, ela acaba se enraizando de verdade, porque o visto não aparece. Quando ela decide se casar, eles dão dinheiro para ela comprar roupas, para ela mobiliar a sua casa, e para fazer uma festa de casamento, uma cerimônia judaica. E então, de transitários, a Esther e o irmão dela, que ele também era seguido por essas organizações, acabam virando imigrantes e, num espaço de um pouco mais de 1 ano e meio, se instalam definitivamente na França. Itinerários como esse acontecem muitos, e eu vou, explicar um pouco mais essa documentação para vocês entenderem o que acontece. Essas organizações que estão recebendo esses imigrantes, transitários ou não, são todas animadas, todos os tanto funcionários quanto voluntários que trabalham nessas organizações, são todos judeus franceses e, em particular, antigos resistentes. Membros da resistência que sobreviveram mais facilmente que os outros, que já estavam organizados em redes de solidariedade intracomunitária na clandestinidade e que, com o final da clandestinidade, vão animar todas essas organizações e que vão estar nos espaços em que
o auxílio social vai ser prestado para esses refugiados, sobreviventes e imigrantes. Enfim, as categorias variam. E é esse fato, que são antigos resistentes, ou seja, que são as pessoas que não foram vítimas diretas nem da deportação, nem da experiência dos campos, isso também vai dar um tom particularmente de vitalidade a essa comunidade, porque essas pessoas são as pessoas que resistiram, muitas vezes com armas. Que também é uma coisa importante na reconstrução do judaísmo europeu na época, ou seja, as duas coisas se alimentam mutuamente, graças ao fato de que esse judaísmo possui essa vitalidade, que ele está sendo reconstruído por antigos membros da resistência, faz com que seja um espaço mais atraente para esses refugiados que estão procurando um novo espaço para recomeçar suas vidas. E o fato que esses novos imigrantes e refugiados estão chegando alimenta e dá mais ainda vitalidade a esse judaísmo que está se reconstruindo das cinzas. As pessoas estão saindo da clandestinidade e tal. Então, um vai alimentando o outro. Sobre as partidas para a Palestina e para os Estados Unidos, vou fazer aqui também um parêntese para explicar um pouco melhor esse contexto. São, então, como eu já tinha dito, os dois destinos preferidos para os refugiados judeus, que, em geral, como eu já disse também, estão querendo deixar o continente europeu. De qualquer jeito, os maiores continentes da imigração judaica depois da guerra vão, a partir de 48, principalmente, quando as fronteiras se abrem, quando o Estado de Israel é fundado, tanto para a antiga Palestina e, em seguida, o Estado de Israel, quanto para os Estados Unidos. E que vão constituir os dois maiores polos do judaísmo mundial depois da guerra. Principalmente depois que a cortina de ferro caiu e que o judaísmo russo também partiu em emigração. Os campos de pessoas deslocadas, que eu expliquei antes, funcionam nessa época como bastiões do sionismo. O sionismo como uma utopia de vida naquela época, para os judeus, após o Holocausto, para essas pessoas que estão internadas nesses campos, muitas vezes nos mesmos locais onde elas estiveram internadas durante a guerra, e que serve, então, de espaços para que o sionismo prolifere como utopia para uma vida judaica após o Holocausto. Inclusive, por conta, não somente, mas também por conta da volta do antissemitismo, principalmente depois do verão de 1946, verão europeu, né, julho de 1946, quando acontece o grande pogrom de Kielce na Polônia, com uma volta inesperada e muito violenta do antissemitismo, onde teve vários mortos. Quando volta o antissemitismo e os pogroms, o sionismo tem uma razão a mais para se reforçar. As entradas ilegais na Palestina, que são, também é tudo estimado, porque são entradas clandestinas, né? As entradas clandestinas na Palestina, entre maio de 45, quando a guerra termina, e maio de 48, quando o Estado de Israel é fundado e que as entradas podem se fazer legalmente, são estimadas em 70 mil judeus. Esses 70 mil judeus teriam entrado clandestinamente na Palestina, nas margens do Livro Branco. Entre abril de 46 e maio de 48, que é o período mais denso dessa pressão demográfica, 15 navios partiram dos portos franceses para a Palestina, levando mais ou menos 20 mil desses estimados 70 mil judeus. As organizações sionistas internacionais contaram nessa época com a tolerância do governo francês. O governo do general de Gaulle foi particularmente tolerante, o que traz um grão a mais para essa vitalidade que o judaísmo francês está ganhando nessa época. Quanto aos Estados Unidos, antes da abertura das fronteiras americanas para os refugiados judeus, que só vai acontecer no final de 1948, cada candidato à imigração tinha que esperar, tinha que contar com a cota que era prevista, uma lei de cotas que era mais ou menos como a lei de cotas brasileiras da época do Getúlio, uma cota que dependia do país de nacionalidade dessa pessoa. Ou seja, um judeu polonês tinha que esperar
para entrar na cota polonesa. Um judeu alemão tinha que entrar na cota alemã, um judeu austríaco tinha que entrar na cota austríaca. Existiam cotas previstas para os judeus naquela época. Em dezembro de 45, os Estados Unidos abrem uma cota excepcional de um pouco mais de 35 mil vistos, previstos em 3 anos, 45, 46 e 47, dos quais 28 mil foram abertos para os judeus. Mas era muito pouco em relação à pressão demográfica que eles teriam. É nesse contexto, então, que essa imigração judaica está acontecendo na França, que ela seja transitária ou que ela seja definitiva. Na verdade, pela falta de possibilidades de encontrar vistos para outras partes do mundo, a França, que é estrategicamente colocada também do ponto de vista geográfico, está se transformando no único país do continente europeu e numa alternativa migratória para essas populações desenraizadas que estão errando pelas estradas europeias. E é aí que eu estava, então, voltando ao que nos interessa aqui, na minha busca de arquivos. Eu me defrontei também com a questão de que esse era um período muito pouco estudado pela historiografia francesa. A historiografia francesa se interessou muito e se concentrou muito no período que vai de 1933 até 1945, período de Vichy, da ocupação, das perseguições antissemitas. Esse período é fruto de um grande debate historiográfico e é uma historiografia, digamos, nobre na França. Historiadores de peso muito importantes se dedicaram à discussão historiográfica do período da ocupação, do período de Vichy. O período do pós-guerra, quando eu comecei a minha pesquisa, era muito pouco estudado. Então, além de ter uma dificuldade de arquivos, também tinha uma dificuldade de um debate que não era ainda muito fornecido. Muitos arquivos ainda não estavam organizados, e daí também se explica a falta de pesquisa, e que é, então, um ponto que interessa diretamente o que a gente está fazendo aqui e que eu vou, então, tentar explicar. Depois que eu vi que o retorno, a imigração de retorno, que foi o meu motor primeiro para essa investigação, era uma questão difícil, e que eu me deparei com todas essas questões que eu acabo de mapear aqui, eu resolvi, então, procurar arquivos que mostrassem, de um lado, como ocorreu essa imigração judaica na França nos anos que seguiram a guerra, e de outro, como esses imigrantes, como esses refugiados estavam sendo acolhidos pelas organizações que estavam se estruturando para receber esses novos imigrantes, esses novos candidatos à imigração. Então aí chegou a questão dos arquivos. Eu fui então pesquisar nos arquivos dessas organizações judaicas. Eu queria sair principalmente de uma tendência que é muito forte na historiografia francesa, que é de colocar o Estado no centro. Uma centralidade muito forte do Estado como ator principal da história, que é muito marcado na historiografia francesa, e eu queria sair dessa centralidade e desenhar um triângulo entre os imigrantes, as instâncias da comunidade judaica que estavam mobilizadas para receber essa imigração, esses refugiados, e também o Estado, e mostrar como essas três instâncias estavam dialogando ou em conflito durante esse contexto. E conforme eu fui procurando os meus arquivos, eu fui vendo que os arquivos da comunidade judaica eram não só inéditos, muitas vezes ainda desorganizados, como extremamente ricos. Então eu resolvi realmente mudar de foco e deixar o Estado fora do eixo central da pesquisa e trabalhar com esse diálogo da relação entre os novos imigrantes e as organizações judaicas que estavam diretamente mobilizadas para recebê-los e que foram diretamente responsáveis por acolher essa imigração, como eu vou mostrar em seguida. Então, as tensões, os compromissos. Foi aí, então, que eu pude constatar, olhando esses arquivos, que a comunidade judaica estava sendo realmente muito ativa, que existiam muitas organizações, uma real constelação de organizações, que a reconstrução se fez de modo bastante rápido. Algumas dessas organizações, acho que até já disse, nem pararam de funcionar durante a ocupação, continuaram a funcionar na clandestinidade.
e que logo nos primeiros meses de 1945 elas estão tendo muito trabalho, a demanda é muito forte e elas voltam a uma atividade muitas vezes frenética. E eu vi então que os arquivos estavam desorganizados, às vezes indisponíveis, mas nem sempre. Muitos estavam sendo organizados e foram sendo disponibilizados progressivamente e as coleções então eram interessantíssimas. Então decidi fazer essa pesquisa sobre essa imigração, com essa documentação, tendo um olhar duplo. De um lado, a mobilização desses judeus franceses, antigos resistentes, em torno à acolhida que estava sendo dada a esses recém-chegados, e de outro, seguindo as possibilidades que eu vou descrever também em seguida, dessas fontes, os itinerários e as experiências próprias a esses imigrantes que estavam, então, solicitando os serviços oferecidos por essas organizações comunitárias. Então, eu comecei com a documentação administrativa de algumas dessas organizações, correspondência, relatórios de atividades, muitas vezes anuais, às vezes mensais, bimensais, balanços. Muitas delas guardaram arquivos bastante numerosos, bastante importantes. O fato de que o governo francês assinou o acordo de rendição e que a ocupação foi pacífica, entre aspas, fez com que essa documentação, em grande parte, não tivesse sido queimada. Também é uma vantagem para o pesquisador. Mas, enfim, depois de 45 já não se arriscava mais. Mas, muitas vezes eu pude consultar uma documentação que mostrava o que essas organizações estavam fazendo antes do final dos combates. Duas organizações se sobressaem, é sobre elas que eu vou falar aqui, apesar de ter estudado uma constelação maior. Elas se sobressaem pela sua atuação, mas também porque elas foram escolhidas pelo Joint, que eu mencionei há pouco, que trazia o dinheiro para a reconstrução do judaísmo europeu. Elas foram selecionadas pelo Joint para trabalhar de modo especializado na reconstrução do judaísmo francês e europeu, porque se a gente está lidando com as migrações, é uma coisa que ultrapassa as fronteiras. Então, eu trabalhei com a documentação, em primeiro lugar, né, o meu primeiro passo para ter uma visão de conjunto do que estava acontecendo. Eu trabalhei com a documentação administrativa dessas organizações e de outras, e o que me deu, então, uma percepção da amplitude que tinha o trabalho cotidiano dessas organizações. A primeira delas é o que a gente chama de Kojazor. É uma sigla. Kojazor. Kojazor, que é a organização mais importante para mim, central para mim, foi criada em 1945, então quase no final da guerra, reunindo 3 ou 4 organizações que estavam funcionando na clandestinidade antes da guerra, ou seja, aproveitando uma rede que já existia, com um objetivo que foi fixado pelo Joint, que financiou totalmente o Kojazor nos primeiros anos da guerra. O Kojazor existe hoje, mas o dinheiro americano, evidentemente, só existiu nos primeiros anos. Então, o objetivo principal do Kojazor era auxiliar as pessoas e as famílias que tinham, de algum modo, sofrido as consequências da guerra, da deportação e das leis de exceção. Tanto franceses que estavam saindo da clandestinidade na França, quanto aqueles poucos que eu mencionei, cerca de 2.300 que sobreviveram à deportação e que estavam voltando, quanto aqueles que interessam diretamente a minha pesquisa, que são os imigrantes. Dentre as missões do Kojazor, e é por isso que ele me interessou, estava de centralizar a ajuda aos judeus que estavam chegando, aos imigrantes. E é isso que define o seu perfil, a sua especialidade, que foi, em relação às outras organizações judaicas francesas, a de tratar dos refugiados que a gente chama de fato ou de direito. Que aí tinha os tratados que definem o que era um refugiado
já antes da guerra, né? Alguns dos que chegaram da Alemanha ou da Áustria eram considerados refugiados de fato pelas organizações humanitárias internacionais, outros não eram refugiados de fato, não tinham o estatuto de refugiado reconhecido, mas eram considerados pelas organizações judaicas francesas como refugiados de fato, ainda que não fossem refugiados de direito. Então eles estavam considerando que o tratamento a ser dado para essas pessoas devia ser igual. Na chegada dos imigrantes, o auxílio, como eu mencionei rapidamente antes, estava ligado à urgência. Dinheiro, para eles poderem, por exemplo, refazer a sua documentação, refazer um passaporte, uma carteira de identidade, um atestado de nascimento, procurar, eventualmente, parentes outros que tivessem sobrevivido, alimentação, nas cantinas que vão se abrindo, principalmente do ponto de vista de uma França bem centralizada, eu estou me preocupando mais com o mapeamento de Paris. Então tem cantinas espalhadas por vários bairros de Paris, onde eles podem almoçar e jantar. Roupas e sapatos, abre-se um vestiário para distribuir roupas e sapatos. Essas pessoas não têm roupa de sapato, não têm roupa de cama, não têm roupa de banho, a maioria chega e pede um pedaço de sabão. Atendimento médico, que é fundamental, porque se eles não são cidadãos franceses, eles não têm acesso ao serviço público francês, mas isso vai se fazer aos poucos, com alguns compromissos, mas enfim, no começo é o COJASOR que abre ambulatórios para isso. Eles têm problemas graves de tuberculose, de subnutrição, e tem a questão fundamental, que eu não sei se vocês conhecem, do número muito, muito importante, proporcionalmente, de grávidas e de parturientes. Não sei se vocês sabem, mas nos campos de pessoas deslocadas, entre 1946 e 1948, a taxa de nascimento entre os judeus foi a maior da Europa. E alguns dizem que em alguns períodos foram a maior do mundo. Existia um movimento de vingança, entre aspas, que foi esse de uma afirmação de que a exterminação não foi feita e que os judeus estavam se reproduzindo e voltando à vida normal e fundando famílias. E isso já nos campos de pessoas deslocadas foi um movimento muito forte. Tiveram que trazer mais médicos, criar instalações, porque tudo era feito em barracas, então na mesma situação de promiscuidade dos campos, com pessoas com problemas de subnutrição graves, as moças não menstruavam há muitos anos, então foi um boom de nascimentos totalmente inesperado e que até hoje ainda está atraindo os estudiosos. Então, essa realidade de muitas grávidas e muitas parturientes que, na maioria dos casos, tinham condições de saúde muito delicadas, então estavam precisando de atendimento médico mais do que outras grávidas e outras parturientes, num ambiente europeu, num contexto europeu em que judeus e não judeus tinham diminuído muito as suas taxas de natalidade, como vocês podem imaginar. Esse boom das sobreviventes, dos jovens sobreviventes, quanto à natalidade, surpreendeu todo mundo e demandava cuidados especiais. E isso eu pude ver nas minhas fontes, que se nos campos de pessoas deslocadas teve esse pico de natalidade, dentre os meus os itinerários que eu estou examinando, também tem um número muito importante de moças que chegam grávidas ou que engravidam logo que elas chegam na França. Em relação ao número de pessoas que eu estou observando, a porcentagem salta aos olhos. Sem contar o que eles tinham poucos recursos para não só diagnosticar, mas tratar na época, que são os problemas mentais do pessoal que estava chegando dos campos. Essas eram as urgências médicas, tinha também as urgências de alojamento. A França do pós-guerra vive um processo de crise da moradia muito grave, que atinge todo mundo e não só os judeus, e essa população que está chegando não tem onde morar. Então, as organizações judaicas abrem cantinas e albergues em vários bairros da cidade, mas os albergues não são suficientes para todas essas pessoas que estão chegando. Eles negociam preços com hotéisinhos em todas
em todos os bairros também. Para quem precise, que está com problemas de saúde grave, principalmente as pessoas mais idosas, que são muito minoritárias, na verdade, porque a maioria dos sobreviventes são jovens. Tem casas de repouso também. E isso se baseia também no fato de que a grande maioria desses imigrantes são pessoas sozinhas, que podem morar em quartos de hotel, ou então casais. Famílias grandes são muito raras. Eles ajudam também, do ponto de vista jurídico, refazer os papéis, tentar vistos para os transitários, por exemplo, clandestinos, porque tem os trens que chegam organizados, quando os campos de pessoas deslocadas vão sendo fechados, mas tem também as pessoas que fogem e que atravessam a fronteira clandestinamente. Então tem chegadas de clandestinos isolados, aqueles que não vêm com papéis oficiais, entre aspas, de quando foram liberados do campo. Essas pessoas às vezes são retidas nas fronteiras e vão para a prisão. Então todas as organizações judaicas também estão brigando para evitar que essas pessoas vão para a prisão, pessoas que estão saindo dos campos. E depois que todas essas coisas imediatas já estão sendo atendidas, a preocupação central é de integrar essas pessoas, de inserir essas pessoas no mercado de trabalho francês, para que eles, o mais rapidamente possível, deixem de ser dependentes desse auxílio que está sendo dado. Essa ajuda é prestada sem discriminação entre os imigrantes e os transitários, como eu expliquei há pouco. A vantagem para esses imigrantes de serem atendidos por essas organizações é que existe uma língua franca, que é o Yiddish. Todas essas pessoas podem ser atendidas numa língua que é comum a todos, porque a maioria, vocês podem imaginar, não falam francês. Então, dentro das comunidades, dentro das organizações judaicas, eles são atendidos em Yiddish. Existe um problema para os húngaros que não falam Yiddish, que falam uma língua muito difícil de ser entendida, mas também se consegue pessoas que que recebem em horas precisas para poder acolher os húngaros. Muitos chegam, então, em transportes organizados, mas também os clandestinos, que chegam individualmente. Da Alemanha, eles atravessam por Estrasburgo, por exemplo. Da Itália, eles atravessam e chegam em Lyon. Em Nice, chegam muitos romenos, muitos húngaros. E essas entradas preocupam, porque o governo francês fica ameaçando de internar esses clandestinos em campos. E as organizações judaicas querem evitar todo tipo de internamento. Eles que estão brigando para justamente os campos de pessoas deslocadas sejam esvaziados e desmembrados o mais rapidamente possível. Existe, então, além disso, um lobby feito por essas organizações para que essas pessoas não sejam detidas e ainda menos internadas em campos. Para o Cojazor, que me interessa particularmente aqui, as entradas clandestinas não são vistas como um delito, ainda menos como um obstáculo ao auxílio. Mas eles temem que, se esse fenômeno se intensificar, vai haver consequências para os que estão entrando, multas que eles estão pagando. Quando a pessoa é multada, essas organizações tomam para si as multas, e em alguns casos eles encontram pessoas que estão sendo presas e então tem um grupo de advogados que está tentando tirar essas pessoas da prisão. Vou dar aqui, acho que dou depois os exemplos de itinerários de pessoas que chegaram clandestinamente. Vou dar um, vai, ao acaso. Por exemplo, essa moça aqui, que eu chamei de Lorna, polonesa, que perdeu toda a sua família na deportação. Em janeiro de 46, ela tem 18 anos, ou seja, ela foi deportada com 12 anos. Ela atravessa a fronteira ilegalmente e chega em Paris, onde ela sabe que ela pode encontrar amigos dos seus pais que originalmente tinham vivido na mesma cidade que ela, na Polônia, e que começam a cuidar dela como se ela fosse da família. Ela recebe uma multa de 1.500 francos da época, dos quais 2/3 são pagos pelo Cojazor, e ela passa a viver nessa casa de antigos conterrâneos dos pais dela.
Um outro rapaz, Leib, que chegou ilegalmente da Alemanha em fevereiro de 46. Primeiro ele chega em Lyon, depois ele vai para Paris, onde se apresenta ao serviço do Cojazor, e ele também é recebido na França por uma tia que é viúva de deportado. Ou seja, em vários casos, eles têm algum membro distante da família que já vivia na França e que dá um destino para essas pessoas que não tem mais nenhuma raiz no seu espaço de origem. Eu estudei também as outras organizações, mas vou pular porque senão não vai dar nem tempo da gente conversar. Depois que eu estudei a documentação administrativa dessas organizações, eu cheguei no coração da pesquisa, que eu nem sabia que existia. Um dia, por acaso, trabalhando na salinha que eles colocaram à minha disposição no Cojazor, onde eles estavam progressivamente organizando a documentação e abrindo pastas para mim, a arquivista me falou: a senhora sabia que nós temos também caixas e caixas de dossiês individuais? Eu perguntei em que consistiam esses dossiês individuais, e esses dossiês individuais se transformaram no coração da minha pesquisa. Eles estavam e ainda estão num grande depósito. Eu fui a primeira pessoa a trabalhar com esses documentos. Tive que passar por uma batelada de demandas de autorização, que nem eram ainda formalizadas, eles nem tinham formulários, nem sabiam direito que tipo de autorização eu devia pedir, porque ninguém nunca tinha trabalhado com essa documentação. Hoje em dia já tem vários pesquisadores trabalhando, porque como eu publiquei, eles mesmos gostaram e quiseram que mais gente viesse trabalhar e começaram a abrir mais. Mas você tem que solicitar com antecedência, porque um caminhão vai buscar no depósito, traz os caixotes. Os dossiês individuais são assim, que são as séries, que são o que eu chamei aqui no título da nossa aula de arquivos seriais. São caixotes grandes assim. Cada caixote tem 6 pastas, como a gente chama de arquivo morto. Cada arquivo morto tem uma série de dossiês individuais, que eles chamam, numerados, começa do 1 e vai até o dia de hoje, porque hoje em dia ainda, se alguém chegar e precisar de auxílio social nas organizações judaicas, vai ser aberto um dossiê individual. As pessoas chegavam então nos comboios, quando esses campos de pessoas deslocadas eram fechados, ou chegavam individualmente e iam nos locais de permanência do Cojazor e se apresentavam. Na hora que eles se apresentavam, um dossiê individual era aberto. Nome, data de nascimento, percurso. Aí a pessoa ali na frente descrevia de onde ela estava vindo, onde ela nasceu, quando ela foi deportada, em que campos ela passou, aonde ela foi liberada, se ela tinha família ou se ela não tinha, quantos anos, irmãos, pais, mães, filhos, qual é o projeto de vida, você quer ir para outro lugar, você quer ficar na França, qual a sua profissão serve para você trabalhar na França, ou você quer fazer uma reconversão, vamos fazer um curso profissionalizante ou não, que línguas você fala. A maioria eram poliglotas. Dessas pessoas, na linha línguas, na maioria dos casos, tem 5 ou 6. E daí eu já tenho história. E essa pessoa vai ser seguida mais ou menos tempo, segundo o tempo que leva para ele se integrar no mercado de trabalho e não precisar mais de nenhuma ajuda. Enquanto o dossiê está aberto, semanalmente ela tem que se apresentar, ou uma assistente social vai visitar no albergue onde ela está dormindo, no quarto de hotel onde ela está morando, na tia ou primo, se por acaso tinha um parente francês que está recebendo. Então, no calor da hora, por exemplo, a assistente social entra no quarto do hotel e fala: ele não tem nada, dorme no chão, não tem roupa, não tem sapato, quase não fala francês, precisa urgente de um curso de francês, está malnutrido, não pode continuar comendo só na cantina, precisa de suplemento alimentar, tem que passar por uma visita médica, ou então, essa está grávida, temos que cuidar melhor. Enfim, vão ajudando o trabalho. Então, desde a chegada até o momento em que eles arquivam o dossiê, porque a pessoa está organizada, eu posso ir seguindo o itinerário desses indivíduos. Então, foi para mim a primeira experiência a trabalhar com fontes seriais.
O que eu faço? Quando o caixote chega, cada caixote tem 6 arquivos mortos, eu abro 2, o segundo e o quinto, sempre. É uma amostragem. Do segundo e do quinto, eu abro os dossiês e separo só os que são de imigrantes, porque alguns não são. Alguns são de franceses que estão voltando ou que estão saindo da clandestinidade e que precisam de ajuda. Então eu leio só os que são de imigrantes. Até agora, os dossiês que eu estou usando, ou seja, os de imigrante, correspondem a aproximadamente 10% do total daqueles que eu abro. Dos 2 arquivos mortos que eu abro em cada caixote de 6. Os outros 4 eu nem olho. Então está correspondendo a mais ou menos 10%. Em números, isso significa que para o período entre 1944, quando eu comecei a pesquisar, e 1952, o ano onde eu estou atualmente, eu já abri 3.410 dossiês, dos quais 318, ou seja, um pouco menos de 10%, são de imigrantes. Esses 318 estão computados. O último dossiê do último arquivo que eu usei, para vocês terem uma ideia dos números, é o número 19.494. E o último que eu realmente trabalhei, que se refere a um imigrante, é o 19.485, de uma família que chegou na França em 1952. Até 1952, que é o ano onde eu estou, eu pego os sobreviventes da Shoah e os primeiros imigrantes que estão chegando da África do Norte antes das grandes ondas migratórias da descolonização. Tem uma imigração que está chegando ainda das colônias e que precede a descolonização. E aí está trazendo uma mudança muito interessante para esse processo migratório que eu comecei a estudar com os sobreviventes do Holocausto. Comparando esses 2 tipos de dossiês, algumas diferenças iluminam os 2 e são muito interessantes. Isso é o que eu vou tratar agora para vocês terem uma ideia do que eu estou encontrando nesses dossiês. Os pequenos itinerários que eu descrevi antes vêm dessa documentação. A questão do alojamento é muito interessante, porque eles têm uma tabela de quanto eles podem gastar com o aluguel de um quarto num hotel por pessoa ou por família. Mas como os sobreviventes da Shoah, no máximo são uma pessoa sozinha, às vezes um casal, e às vezes naqueles casos que eu falei em que a moça fica grávida rápido ou já chega grávida, um casal e uma criança, que eles tentam logo que possível tirar do hotel e instalar numa casa. Mas no máximo são um casal e uma criança recém-nascida que mora num quarto de hotel. Muito poucas vezes, acho que nenhuma na verdade na minha documentação tem mais que isso. Então eles não estão muito preocupados, não está tão grave a crise do alojamento, porque essas pessoas cabem tanto na tabela de auxílio que eles têm disponível, que é um quarto de hotel, cujas tarifas está negociado, quanto do espaço, porque eles consideram que é razoável que esse casal, no máximo um bebê, possa morar num quarto de hotel. Ainda que quando a moça está grávida, eles tentam colocar as pessoas num apartamento. Quando começa a chegar as famílias da África do Norte, tudo muda, porque são famílias de 8 a 12 pessoas, com 6 a 10 filhos. E eles não podem pagar vários quartos de hotel, tem que entrar na mesma tabela. O dinheiro é o mesmo, ao contrário, o dinheiro está diminuindo, porque o joint está indo embora. Então, cria um problema muito grave de pressão com a crise do alojamento francês, onde eles vão alojar essas pessoas que não cabem no quarto de hotel, nem em 2. Então, a crise do alojamento fica muito grave. Mesmo assim, não é uma realidade totalmente agradável para aqueles que chegaram antes. Por exemplo, a primeira visita a domicílio de um casal, que a moça fica grávida bastante rápido, a assistente social entra no quarto do hotel no dia 2 de outubro de 1946 e descreve assim: eles vivem numa miséria negra.
Para fazer a enquete, a assistente social teve que convidá-los num café, porque eles não têm nenhum móvel no seu quarto, nenhuma cadeira. Eles dormem num tapetinho de entrada, no chão. Eles não têm gás, nem eletricidade, nenhuma cadeira para se sentar. Então, eu tenho todas as descrições de todos os alojamentos, que dá para medir que crise do alojamento é essa e onde essas pessoas que estão saindo dos campos estão sendo alojadas. O que vai só piorar quando as famílias começam a crescer, ou seja, quando as da África do Norte começam a chegar já em 48. As primeiras chegam em 48. Ainda não é aquela grande onda que vai ser no momento da descolonização, mas cada vez tem mais. Uma coisa interessante também a pensar com essa documentação é a questão do bom e do mau imigrante. Enquanto você está seguindo todas as normas, principalmente tem que estar demonstrando o tempo todo um esforço e uma motivação para procurar emprego, você é um bom imigrante e o auxílio é mantido facilmente. Se você vacila, se você mente, se você engana, e muitos mentiram e enganaram, porque a situação histórica de cada um é muito complexa. E porque nem todos estão enquadrados no serviço social tal qual ele se faz nessa época. O mau imigrante vai sendo privado de auxílios. E todo o contato entre as organizações e esses imigrantes que está sendo registrado nessa documentação que eu estou lendo, vive sempre nessa tensão muito fina entre o bom e o mau imigrante, que tem que estar sempre provando que ele reconhece o auxílio que ele está recebendo e que ele dá o troco. Por exemplo, as pessoas idosas, eles consideram que eles têm que auxiliar enquanto os filhos não podem trabalhar e ser responsáveis pelos pais ou pelos avós. Logo que os filhos estão trabalhando, eles é que têm que cuidar dos seus pais ou dos seus avós. O auxílio vai ser cortado. Então, a vigilância sobre esses filhos ou netos é muito forte para que eles cuidem desses idosos que a organização quer que viva bem, mas não nas suas costas. Então, tem toda uma vigilância para que cada um assuma uma responsabilidade que é estabelecida pela organização. Quando os imigrantes da... Quero me alongar muito para a gente poder conversar. Quando os imigrantes da África do Norte começam a chegar, em meados de 48, na minha documentação, essas organizações levam um choque. Eles nunca viram de perto esses judeus, só ouviram falar. É muito distante. Todos eles têm uma cultura que é comum com aqueles sobreviventes da Shoah, com a diferença de que eles não foram as vítimas diretas, eles não foram vítimas dos campos. Mas eles estão recebendo pessoas que têm uma bagagem cultural muito próxima, a começar pela língua comum, que é o Yiddish. Todos eles têm um judaísmo que é muito próximo. E eles se identificam também por uma compaixão, porque os outros foram vítimas daquele inimigo comum, que eles combateram sendo membros da resistência, e dos quais eles não foram vítimas diretas, eles estavam no combate. Quando chegam da África do Sul, da África do Norte, desculpe, são judeus que têm um judaísmo totalmente diferente, que não têm uma bagagem cultural comum, este-europeia, digamos, que não foram vítimas da Shoah, que tem um judaísmo em que a religião ocupa um espaço muito mais importante do que uma tradição laica, que é muito comum aos judeus poloneses, russos, alemães, austríacos e franceses. São menos de esquerda do que esses judeus, principalmente aqueles que estavam na resistência. São totalmente estrangeiros aos judeus socialistas e comunistas que estão nessas organizações, que estavam na resistência, que estão recebendo antigos operários que também no leste estavam ligados a um judaísmo de esquerda. E eles consideram todos esses da África do Norte
como muito mais primitivos. Isso fica claro imediatamente na documentação. Homens que bebem, homens que batem nas mulheres, isso nunca tinha aparecido na documentação quando se tratava dos sobreviventes da Shoah. E começa a ser dominante na documentação quando eu entrei nos dossiês da África do Norte. Um monte de filhos, mulheres que não querem trabalhar, porque não estão acostumadas, é só o homem que trabalha, a mulher cuida da casa, e inclusive pega as filhas mais velhas para ajudar a cuidar dos filhos menores, e eles querem que as meninas vão para a escola, também não estão acostumados. O tratamento dado para os homens e as mulheres é idêntico no caso dos dossiês da Shoah. Eu que sempre trabalhei com gênero, fiquei de orelha em pé para ver se tinha diferenças. A única diferença que tem é que quando elas ficam grávidas, eles cuidam. Cuidam mesmo. Aí eles querem que elas se repousem, porque elas têm uma saúde frágil em geral. Muitas estão grávidas e são tuberculosas, muitas são grávidas e ainda estão tendo suplemento de alimentação, porque ainda estão subnutridas. Então eles cuidam mesmo do ponto de vista médico. Eles cuidam para fazer o enxoval do nenê, por exemplo, mas elas trabalham até o final. E quando a criança nasce, eles querem que a mãe cuide da criança até a criança poder entrar na creche. Logo que eles encontram uma vaga, e eles que procuram uma vaga na creche, é a primeira coisa para a mãe poder voltar a trabalhar. As mulheres têm que trabalhar, faz parte do modelo do bom imigrante. Quando as mulheres da África do Norte chegam, elas não estão acostumadas com o trabalho. Na África do Norte, só o marido trabalhava. Mas eles são miseráveis. A inserção no mercado de trabalho é muito mais difícil, parece paradoxal, do que aqueles que vieram da Shoah. Porque os que vieram da Shoah, em grande parte, tinham uma bagagem de antigos operários e artesãos. E eles podem trabalhar num mercado de trabalho que está em expansão, porque são os anos de crescimento econômico na Europa. Então, quem tem uma qualificação manual, tem emprego facilmente. Eles logo se integram. E aqueles que eram pequenos comerciantes, que evidentemente não podem abrir loja, não têm dinheiro para comprar mercadoria, eles fazem rapidamente um curso de reconversão, numa organização que se chama ORT, que tem ateliês para a formação desses judeus e que está funcionando a pleno vapor na época. Eles fazem um curso e começam, como nos exemplos que eu dei, a fazer sapatos, a fazer bolsas, a trabalhar no tricô, eles emprestam, tem ateliês coletivos para ter acesso à máquina de costura, por exemplo, para ter acesso ao material para costurar, e eles logo têm encomendas e eles logo entram no mercado de trabalho. São operários, são artesãos, mas eles logo ficam autônomos para levar uma vida de operário e artesão. Aqueles que vêm da África do Norte estão totalmente defasados em relação ao mercado de trabalho francês. Os jovens com 16, 17 anos, muitas vezes são iletrados, tem que voltar para a escola. Então, esse pessoal que está recebendo tem um choque, primeiro porque tem uma distância cultural muito grande, segundo porque tem um pouco de racismo, que aos poucos vai se desvanecendo quando a gente vai acompanhando os dossiês ao longo dos anos, entre 48 e 52, o tom vai mudando. Mas em 48 é um choque racista mesmo. Por exemplo, quando as crianças órfãs chegam nos comboios que vêm de Buchenwald, eles logo criam casas coletivas para que essas crianças sejam criadas no ambiente judaico. E essas casas são muito conhecidas e muito bem avaliadas na França até hoje. É uma organização que, na época da ocupação, estava ligada com o salvamento clandestino de crianças, com o resgate de crianças, tanto na Holanda, na Bélgica, quanto na França. E é essa organização que abre as casas para que esses órfãos sejam criados. Muitos são pequenos, muitos são 5, 6 anos. Quando as famílias da África do Norte chegam, algumas crianças também são órfãs. Ou então, algumas crianças têm que ser cuidadas porque os dois pais estão sem emprego. E aí tem até numa documentação um dos rabinos que se revolta porque eles não estão pondo essas crianças nas casas judaicas, eles estão mandando para a assistência pública francesa. Ou seja, o tratamento inicial não é o mesmo. Existe um choque que tem uma ponta de racismo.
todos não são... Esses judeus eles estão retornando? Eles são judeus que saíram da França? Retornando? Não, são judeus das colônias. Das colônias. Sim, são judeus norte-africanos. Estão na África há centenas de anos. E a razão de sair? Tem muitas. Muitos vêm para tratamento de saúde. Muita tuberculose e os sanatórios melhores são na França. Os que vêm da Argélia são legalmente franceses, eles têm direito. Eles são cidadãos franceses. Mas eu estou tratando eles como imigrante porque na prática não é igual. Então eu não estou me importando com o fato de que eles tenham a nacionalidade francesa. Eu estou pegando esses dossiês. Para mim, o fato deles nunca terem morado na França antes é o critério. O mesmo critério que eu usei para os outros. Para mim, eles são estrangeiros. Eu estou usando esse critério. Mas eles são nacionais. Os argelinos, por exemplo, que são maioria nesse caso, são nacionais. Então, muitos vêm para se tratar na metrópole. Na metrópole, porque eles vêm da colônia. Muitos para tratar da tuberculose. Às vezes vem o marido sozinho, porque é ele o tuberculoso, às vezes vem a mulher sozinho, mas muitas vezes vem a pessoa que vai para o sanatório e o cônjuge com as crianças vem também. E aí pode visitar, porque quando a pessoa está sozinha é ainda mais complicado ainda. Eles têm que mandar alguém para visitar. Muitos vêm por causa da tuberculose. Muitos vêm porque eles estão na miséria mesmo, para procurar emprego. É o começo. Muitos vêm para tentar se integrar num outro mercado de trabalho. Muitos vêm para a metrópole, para tentar sua vida na metrópole. E muitos vêm também, muitos não, mas tem um grupo bem particular que começa a chegar em março de 48, e eles vêm recrutados por um organismo que chama Mahat. Esse é um grupo muito específico, que é formado só por rapazes, em geral bem jovens, entre 18, 19 anos e 30, 32 anos. Acho que não tem ninguém mais de 30, 32 anos, que são recrutados para lutar na guerra de independência de Israel. E eles vêm dos países da África do Norte, mas eles não podem ir direto, porque são países em conflito, são países árabes. Então eles vêm para a França. A base da organização é a França. Eles vêm para a França, da França eles vão para a Palestina, lutam na guerra de independência, voltam para a França antes de voltar para sua casa. E muitos, em geral, na volta, querem ficar na França e tentam. Dos que eu examinei até agora, nenhum consegue se integrar no mercado de trabalho. E fica claro, é explícito nos dossiês. Os patrões não querem esse fenótipo, não é dito fenótipo, mas dizem a aparência deles não satisfaz, os patrões não querem. No começo, não aparece desse jeito, mas aos poucos, quando a visão das organizações judaicas vai mudando no sentido de se aproximar de que a estranheza vai diminuindo, eles começam a se revoltar e a perceber o racismo da sociedade francesa. Desses rapazes, todos voltam da Palestina dizendo que querem ficar na França para sempre. Nenhum fica. Nenhum consegue trabalho. E todos voltam para dizer, eu estou indo embora, e aí fecha o dossiê. Eu estou indo embora porque não consigo trabalho. É unânime. É um conjunto de dossiês que é totalmente homogêneo. São todos rapazes bastante jovens que vão para a Palestina, voltam e querem se integrar no mercado de trabalho, e todos desistem. E as famílias grandes também têm muita dificuldade. Por exemplo, enquanto que as mulheres que vieram na onda da Shoah vão trabalhar como costureiras, tricotadoras, vão fabricar bolsas, vão fabricar sapatos, vão ser cabeleireiras, vão trabalhar nesse mundo do artesanato ou do operariado especializado, as mulheres da África do Norte, todas as que eu pesquisei até agora, vão ser faxineiras, e as que conseguem ser zeladoras, é a grande vantagem, porque essas têm alojamento no prédio onde elas são zeladoras. É uma entrada privilegiada, mas são muito poucas que conseguem. Apesar de que elas têm a vantagem sobre as outras, que elas já são francófonas chegando. Todos falam francês, enquanto que os da Shoah têm que aprender. A maioria não fala. Eu não tinha esse problema anteriormente, assim, de algum tipo de restrição desse tipo, assim, de gente que vem do leste europeu?
restrição migratória? Não, restrição quanto a encontrar alguma barreira de racismo? exatamente. Não, porque essa imigração, por exemplo, os judeus poloneses começam a chegar no final do século XIX, como eles chegam nas Américas. Eles vivem bem na França até o antissemitismo dos anos 30 começar a ficar forte. É nos anos 30 que é ruim. Eu cheguei a ler alguma coisa, eu passei no ano de ano passado, eu cheguei a ler alguma coisa do antissemitismo ainda que resta em pós-guerra, assim, pelo menos uns 10 anos que eles vão brigar, até no meio da década de 50, para acabar de vez com isso. Tem algum resquício? Tem um antissemitismo francês até hoje. A França tem o maior país de extrema-direita da Europa, que é um país que é um partido francamente antissemita, que agora está mudando a sua linha na fachada e se dizendo não mais antissemita, porque, na verdade, o foco ficaram as populações árabes. Os judeus não são mais o foco do racismo na Europa inteira, aliás. Mas é um partido que se construiu, em grande parte, em cima do seu antissemitismo. Existe, claro, existe um antissemitismo europeu e também francês, que tem uma colocação no tabuleiro político imediata. Existe, evidentemente. Mas não o antissemitismo de Estado. Isso não. Isso existiu só nos anos 30. Tinha milhões de outras coisas. Mas acho que eu vou parar, né, para poder conversar. Eu tinha selecionado aqui vários itinerários dessas moças, desses casais, dessas moças que ficam grávidas, mas não vou descrever, evidentemente. O que eu queria dizer, eu vou concluir assim, então, vai. Essa questão da gravidez, que é uma questão forte, porque é uma questão paradoxal e uma questão que está diretamente ligada do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista prático, com a reconstrução das populações judaicas da Europa depois do extermínio. É uma reação, ao mesmo tempo, étnica, biológica e uma afirmação simbólica de uma população que estava fadada à exterminação. As mulheres, quando chegavam nos campos de exterminação, eram colocadas diretamente nas câmaras de gás. Os homens não, os homens iam para o trabalho, depois iam para a câmara de gás. Mas as mulheres foram mais exterminadas do que os homens. Entre os sobreviventes, a porcentagem de mulheres foi muito menor, porque as mulheres eram o foco principal, porque eram elas que reproduziam a população judaica. Então, o boom dos nascimentos, ainda nos campos de pessoas deslocadas, é um ponto nodal, que aparece na minha documentação também, como uma energia vital de reconstrução que está aparecendo nessa capacidade impressionante de formar famílias por pessoas que estão fisicamente extremamente fragilizadas. Então, a questão é muito interessante. No caso dessa imigração, também é interessante, porque está mapeando os percursos e os destinos. Por que essa, que é a minha interrogação enquanto especialista de história da imigração? Por que a fronteira entre as categorias é porosa entre os transitários, os que dizem serem imigrantes definitivos? Por que os projetos de vida vão se mudando? Porque essas pessoas não têm nada, estão começando a vida do zero, não tem nem carteira de identidade, nem cueca, nem sabão. Então, eles estão começando a vida do zero. Então, o grau de incerteza é muito grande. Tudo pode acontecer. E como não existe, justamente o que eu disse para você, nenhuma restrição, nem legal, e nem realmente uma restrição xenófoba ou antissemita, porque nessa época seria mesmo muito pesado, logo nos anos do imediato pós-guerra, está todo mundo bem embaraçado, no mínimo, digamos. Essas pessoas estão se integrando no mercado de trabalho que, paradoxalmente, está crescendo e que dá espaço para eles se integrarem. Então, tendo uma tolerância política do Estado, tendo uma acolhida
particularmente calorosa das organizações judaicas que estão bem estruturadas e vivas, com esse pessoal que está trabalhando aqui, que eu estou vendo, assim, né, nesses espaços de permanência e de recebimento, às vezes em jornadas esgotantes mesmo, longuíssimas, esse pessoal está sendo, dentro do contexto em que eles estão vivendo, muito bem aceito, com possibilidades de reconstruir a vida em que o campo de possibilidades é muito aberto, porque o grau de incerteza domina. Então, essas pessoas, por exemplo, que estão circulando pela cidade em Paris, você lendo essa documentação, você vai criando um mapa. Eles circulam entre as cantinas, entre os ambulatórios, entre os vestiários, para ir pedir um sapato, para ir pedir um chapéu, para ir pedir um casaco, para ir pedir mais um pedaço de sabão, para mudar de albergue, para mudar de hotel, para ir pedir um pouco de dinheiro, para ir pedir pão ázimo quando chega a Páscoa. Eles circulam na cidade e se encontram. Existe rede de sociabilidade daqueles que viveram a mesma experiência e que estão se encontrando nesses mesmos pontos que são organizados para eles. E também os ateliês coletivos, onde eles podem se servir do maquinário para fazer costura, para fabricar sapatos. Todos esses espaços permitem que se constituam redes de amizade, de sociabilidade, de companheirismo, troca de informações, dicas de emprego, conhecimento. Então, essas pessoas que chegam sozinhas, sem ninguém na família, têm uma disponibilidade para conhecer outras pessoas enorme, e circulando nesses espaços, tem a possibilidade de encontrar outras para quem eles não tenham nem que contar a sua dor, porque todos têm a mesma. Então, a construção dos jovens casais é mesmo significativa do ponto de vista quantitativo e dos itinerários. E salta aos olhos nessa documentação. Então, o que mais me interessou, e é aí que eu quero concluir, na questão dos nascimentos, para além da questão quantitativa, para além da questão geral, dessa afirmação identitária que eu descrevi antes, como a imigração está sendo construída num espaço em que o acaso é um fator determinante. O acaso que está na base dos novos encontros e da reconstrução de uma vida que foi totalmente amputada e que está se construindo assim, na formação de um jovem casal que logo engravida e tem o seu filho e assim se enraiza na França, e que tem toda uma rede de ajuda para que esse novo enraizamento no novo país e na nova cidade se faça nas melhores condições possíveis. E assim está florescendo um judaísmo francês que tinha ele também sido, em parte, amputado. Então, essa questão do acaso, mapeando os destinos dessa população, me pareceu muito interessante. Foi uma das pistas que eu segui e que fica bastante clara com essa documentação, que vai dando detalhe no nível cotidiano, porque às vezes as pessoas vêm a cada 2 dias. A ficha, às vezes, é preenchida a cada 2 dias, com uma novidade. Então você segue mesmo no calor da hora o que está acontecendo com essas pessoas, que em cada 2 dias podem ter uma mudança de vida, porque está sendo construído do nada mesmo. Então é essa coisa que eu achei que é mais, digamos, original do ponto de vista da história da imigração, em que você não deve estar buscando explicações causais que podem ser forçadas e artificiais, em que o acaso, que é uma categoria estranha para a história, está aqui sendo um eixo fundamental. Então, era isso. Por exemplo, vou terminar com esse itinerário. Desse rapaz, que eu chamei de... Aí tem toda uma questão dos nomes, né, que eu tenho que preservar o anonimato, foi uma das condições para ele ter acesso para essa documentação, que eu chamei de Snide. Ele não queria ficar na França quando ele chegou. Então ele formula um projeto, que é anotado na sua ficha, em 3 etapas. Trabalhar, se casar e emigrar para a Palestina. Ele é sionista. Polonês de nascimento e antigo e ex-deportado, ele chega na França no dia 16 de setembro de 1945. Ele é cabeleireiro
e está sendo alojado por um primo fabricante de balas. Em novembro ele se apresenta no Cojazor e anuncia o seu casamento com uma francesa, Rose D., que ela também nasceu na Polônia em 1920. Tendo passado a guerra na França, ela tem um filho que nasceu em Paris, de um outro casamento, em 1941. Seu segundo filho, que já é filho dessa nova relação, vai nascer no verão de 1948. Schneid só realiza as duas primeiras partes do seu projeto inicial, ou seja, trabalhar e se casar, mas ele não vai para a Palestina. Aliás, ele ter realizado essas duas primeiras etapas do que ele tinha previsto, já é bastante, porque o acaso exerceu um papel enorme nesse seu novo começo de vida. E isso acontece para aqueles que se dizem imigrantes ou para aqueles que se dizem transitários, como ele, que em poucos meses nega o seu projeto. E aí, itinerários como esses tem. Então, para isso. A gente já tem um pedacinho para conversar. Vou pôr aqui, como eu tinha falado, no e-mail, para se alguém quiser alguma bibliografia que eu mencionei, vocês podem ficar à vontade, viu? E se abusar, é só eu não responder. Dá para ler? Tem pergunta? Posso falar mais também. Você tem algum dado se esses casamentos foram entre... Se foi mais... Porque esse último caso que você mencionou foi de um judeu com uma francesa já. Mas isso é excepcional. Normalmente eles casavam entre si. Era isso, exatamente isso que eu falei. É excepcional. Mas também mostra que o acaso vai até isso, que os espaços onde eles circulam, que eu descrevi há pouco, não são tão homogêneos como eu descrevi há pouco. Existe a possibilidade também de ter encontros circulando na cidade com essa inteligência do urbano que eles acabam criando, de sair fora dos círculos que a gente pode imaginar que são pré-estabelecidos. Pode acontecer também. Você foi muito enfática em falar do Cojazor, né? Que parece que é a instituição das... É central. E é no Cojazor que tem os dossiês individuais. E ela é a maior também, não? É a instituição que foi escolhida pelo Joint para cuidar das pessoas que sofreram as consequências da ocupação, da deportação, das leis raciais, que fossem franceses ou estrangeiros. E foi essa organização que recebeu, então, e que depois se especializou na acolhida dos refugiados. Depois, quando começam a chegar os refugiados, por exemplo, os egípcios de Nasser, que são refugiados de direito. Os tunisianos, eles consideram refugiados de fato, porque não recebem das organizações humanitárias internacionais o estatuto de refugiados de direito, apesar das comunidades judaicas acharem que eles merecem. Então, o Cojazor é um especialista dentro da comunidade judaica francesa no trabalho dos refugiados. Depois da Primavera de Praga, eles recebem também os refugiados do leste, poloneses, húngaros, tchecos. A documentação vai até a caída do muro e as novas ondas, que daí são muito minoritárias na França, porque daí vão para Israel e para os Estados Unidos mesmo de maneira mais brutal, porque a França, a partir de 74, fecha suas fronteiras para a imigração do trabalho. Né? Então é muito difícil para essas... A França não é mais um destino de escolha dos imigrantes, judeus ou outros. Mas até 74...
todos os refugiados são recebidos pelo COJASOL. Depois, quando chegar as grandes ondas da descolonização, que eu ainda não cheguei, tem uma outra instituição que vai ser especializada nisso. E aí, os dossiês individuais que eu trabalhei no COJASOL vão existir também no mesmo molde por uma outra organização, que por enquanto ainda não é central para mim, que eu nem mencionei aqui. E a minha outra dúvida é que você disse que trabalhou com os arquivos de 1944 a 52, né? E você falou que, no geral, 10% correspondem ao seu objeto, que são os migrantes. Uma amostragem de 10%. Mas, a amostragem é de 10%... Não entendi. Eu estou trabalhando com 10%. Tá se mantendo essa porcentagem de 10%. Era isso que eu ia perguntar. Se de 44 a 52, você não percebeu alguma... Sim. No período em que tem os comboios que chegam nos campos de pessoas deslocadas, entre 46 e 48, ultrapassa um pouco de 10% e depois diminui um pouco. Na média, está se mantendo, por enquanto. Quando chegar na descolonização, talvez vai subir, não sei. Porque eu vou considerar mesmo os nacionais como imigrantes. Os argelinos eu estou considerando. Basta que eles não tenham vivido na França antes. Esse é meu critério. Mesmo os da Shoah, alguns, por exemplo, vêm para a França porque eles tinham estudado na França. Esses eu não pego. Eu estou pegando aqueles para quem é a primeira chegada. Mesmo que eles venham encontrar algum familiar, mas eles nunca moraram na França. Esse é o critério. Eu queria saber qual é o critério de ser judeu que essa organização... Boa pergunta. É muito difícil de saber, mas, por exemplo, alguns dossiês vêm com risco vermelho escrito assim na primeira página, e escrito não atender mais não judeu. Tem gente que tentou enganar, e eles percebem. Eu perguntei para várias pessoas da minha família como dava para saber. Alguns falam que era pelo Yiddish. Fala Yiddish aí um pouquinho. Não falou, está mentindo. Mas os húngaros que não falaram, você mesmo mencionou? Mas aí a pessoa dizia, eu sou polonês. Poucos diziam que são húngaros, porque era muito minoritário. E você manda falar húngaro, que aí é mais raro, né? As outras comunidades? Mas é raro também. Uma pessoa que está imigrando, que tenta se fazer passar por judeu para contar com essa ajuda, é extremamente minoritário. Acho que eu vi 2 dossiês assim. Eles sabem, não sei como, mas eles sabem. Bom, alguns fica claro pelo sobrenome, né? Tem alguns sobrenomes que são muito típicos. E alguns fica claro também pelo histórico da passagem dos campos, que é difícil de mentir. Eu pergunto porque é interessante que a condição de ser judeu, né, a comunidade judia pelo mundo é tão heterogênea e assim, tão diferente como você mesmo mencionou. Mas eu me coloquei a mesma questão. Então, como que se cria essa e é uma questão que tem outras repercussões. Porque o Estado francês é um Estado laico e republicano, que não aceita essas divisões. Então, pouco a pouco, quando o dinheiro começa a faltar nessas organizações, que o dinheiro americano começa a ir embora, porque a França deixa rapidamente de ser um país prioritário, eles vão investir em outros lugares, eles consideram que a reconstrução já está feita e que eles têm que se virar com o dinheiro interno. Então vão tirando o dinheiro vai faltando. Eles são muito apertados para dar esse auxílio, né? É realmente apertado. Quando o dinheiro vai faltando, eles querem que o Estado ajude. Então eles começam a criar, a pesquisar brechas na documentação francesa para saber como eles podem transferir parte da ajuda deles para o sistema social francês. E eles vão tentando o máximo que dá encaixar a parte da ajuda que eles dão para o Estado. Mas o Estado não admite uma ajuda étnica. Não, o Estado não te ajuda porque você é judeu. O Estado pode te ajudar porque você foi vítima das leis raciais de Vichy. Mas não existe uma ajuda do Estado oficial para a comunidade judaica. E a comunidade judaica que quer se mostrar como uma comunidade judaica integrada num Estado laico e republicano também não quer fazer esse tipo de reivindicação, que marca uma fronteira que foi uma fronteira que serviu para discriminação. Então está sempre no limite essa questão. Por exemplo, o organismo que faz as formações profissionalizantes, é um organismo muito bem reconhecido, porque os diplomas que eles dão
são de maior qualidade do que as equivalentes escolas profissionalizantes do Estado. Então, quando o Estado começa a dar subvenções para o OR, eles são obrigados a conceder uma porcentagem de alunos para não-judeus. Mas como você vai saber? Então, existe uma tolerância que fica ambígua, mas oficialmente, nem o Estado pode aceitar que está dando uma subvenção para uma organização comunitária desse tipo, e nem a organização quer aceitar que está reivindicando esse tipo, entendeu? Mas na prática, fica ambíguo. Tem essa tensão o tempo todo. É isso que eu ia te perguntar, qual é essa questão justamente da integração, porque essa rede de sociabilidade que se forma, que dá suporte, ao mesmo tempo pode ser para segregar de novo na vida da sociedade, integração. Como... É uma realidade. Só que a prioridade, no caso desses imigrantes, pelo menos dessa primeira onda da Shoah, nesse caso, a força e a intensidade da perseguição fez com que essas pessoas se voltassem para tudo que é comunitário. Por isso que as fontes são tão boas para mim, porque intensificou o processo. Senão, eles iam procurar o Estado. Eles não procuram o Estado de cara. São as organizações judaicas que tentam, aos poucos, o máximo possível, principalmente quando o Estado de Providência vai se construir no pós-guerra, passar uma parte daquilo que elas estão pagando para as leis sociais do Estado. Eles fazem isso o máximo possível. Ou então para as organizações internacionais, por exemplo, reivindicando que refugiados de fato sejam reconhecidos como refugiados de direito, porque daí eles têm direito a subvenções internacionais. Mas, na verdade, a perseguição reforçou esse lado. Outra pergunta, você chegou a mencionar o Paulo Rabino, que se revolta quando os judeus da América... As crianças. Da África do Norte chegam, mas... houve vários casos desses, porque isso vai exatamente contra ao que o trabalho do Kojazar está fazendo, porque eles, os argelinos são franceses, então teoricamente não deveriam só fazer a conexão com o Kojazar já é direto para o Estado, para o governo, para a ajuda do governo francês, né? Que são cidadãos franceses, então teoricamente tem direito por lei. Não a tudo, né? Mas não a tudo. Por exemplo, um desses que vem se tratar de tuberculose vai para um sanatório. Ele vai para o sanatório, se ele veio sozinho e deixou a esposa e os filhos na Argélia, ou então se a esposa veio sozinha e deixou o marido e os filhos na Argélia, está isolado no sanatório, não tem dinheiro nem para comprar uma banana a mais. Então eles têm assistentes sociais que vão no sanatório e visitam e que dão uma soma de dinheiro mensal para a pessoa ter os seus gastos mínimos. Isso no Estado não dá. Eles dão um auxílio comunitário. E essas crianças órfãs, esse rabino se revoltou porque elas não estavam sendo criadas. Ele acha que, como as outras, essas crianças têm que estar sendo criadas, no olhar de rabino, num ambiente judaico. Ele diz isso, se nós temos casas para as crianças judias e tem vaga, por que essas crianças estão na assistência pública? E ele embaraça todo mundo na reunião, porque a ata é o processo verbal da reunião que eu estou lendo. Então as respostas são embaraçadas e eu estou vendo. Na verdade é porque eles consideraram que essas crianças tinham um valor menor. Mas eles criam, por exemplo, bastante rápido. As crianças vão na França na escola 4 dias por semana, tem um dia que é livre. Tradicionalmente, hoje em dia às quartas-feiras, naquela época eram às quintas-feiras. Isso começou porque era um acordo de compromisso entre o Estado e a Igreja. O Estado é laico, tem que ter um dia para o catecismo. Então o dia que não vai na escola, vai no catecismo. Então tem um dia que não vai na escola. Então eles criam logo nas quintas-feiras, que é um dia livre, centros comunitários nos bairros de imigração dessa população, e eles dizem explicitamente nas atas de reunião que é para tirar essas pessoas dos cortições onde eles estão, essas crianças, dos cortições onde eles estão vivendo, porque elas não passam o dia inteiro em casa no dia que não estão na escola. Então eles criam espaços com monitores, com atividades de lazer dirigido judaico, ensina a religião, ensina a cultura judaica, brinca, para que essas crianças não fiquem no cortiço. Mas isso eles não tinham criado antes. Eles têm uma leitura
de uma população que é mais primitiva do que eles, que não devia estar ali, que não é igual, que é um judaísmo que é realmente muito diferenciado. E eles demoram para ter um olhar de identificação, de compaixão, que se constrói, que não existe a priori. A identificação não existe a priori, vai se construindo, e pouco a pouco, quando começam as grandes ondas, isso eu sei porque a documentação administrativa eu li para um período muito maior do que os dossiês individuais. Quando começam as grandes ondas da descolonização, tem algumas instituições que trabalhavam, que tinham sedes e que tinham escolas nesses países da África do Norte e do Levante. E essas instituições têm um contato e um conhecimento muito anterior e muito maior com essa população do judaísmo norte-africano. E eles começam a dizer, vocês estão errados. É esse judaísmo que tem uma raiz muito mais forte, uma ligação muito mais forte com a religião, que está muito menos laicizado e muito menos assimilado do que o judaísmo francês, que vai trazer uma nova chama para renovar o judaísmo francês. Nós temos que valorizar e não desvalorizar. Mas isso é uma novidade. É uma organização que chama Aliança Israelita Universelle. A Aliança tem escolas em toda a África do Norte e no Levante, que é uma organização, na verdade, judaica, que está impregnada pelos valores do iluminismo francês, de educar e levar a cultura iluminada francesa para os países de influência francesa na África do Norte e no Levante. Então eles criam escolas judaicas em toda essa zona, mas que são escolas judaicas todas onde se fala francês. Então eles estão levando uma cultura judaica, mas uma cultura do judaísmo francês. E eles têm escolas e bibliotecas em todos esses países. Eles têm um patrimônio imobiliário que eles vão perder. E quando começam as ondas de descolonização, o que eles tentam, isso eu ainda não terminei de ver, eles tentam fazer um lobby com o governo, porque eles querem que os professores das escolas deles, que vão voltar para a França, são professores que estão trabalhando em escolas privadas, são escolas comunitárias ou associativas, não é o ensino público francês. Eles querem que o governo francês incorpore esse professorado no ensino público francês, porque vai ser um pessoal que vai perder um emprego. E eles abandonam mesmo, todo o patrimônio imobiliário da Aliança ficou perdido, em todos os países do Levante e da África do Norte. Eles tinham escolas do Iraque, do Irã, na Síria, no Líbano, enfim, toda essa região que com as guerras, com a decolonização, com as guerras árabe-israelenses, eles vão perder. Eles vão saindo de todos esses países. E os professores vão voltando, que são professores formados nas escolas do professorado deles na França. Eles têm escolas normais na França para formar esse professorado, onde, por exemplo, o grande filósofo Levinas ensinava. Então, obrigada. Até semana que vem. Semana que vem a gente volta para o Brasil.